Quando nós lemos a palavra do nosso Deus, aprendemos com os heróis da fé de como viver dignamente na presença do Senhor. As Sagradas Escrituras nos mostram muitos exemplos destes heróis da fé e eles nos deixaram exemplos dignos de serem repetidos na história dos servos de Deus. Eu gostaria de meditar alguns minutos sobre um fato que aconteceu com o profeta Daniel. Para tanto, eu quero convidar a você a ler juntamente comigo Daniel capítulo 6, do versículo 19 ao 23, onde está escrito o seguinte: Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu serve continuamente, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque fui achado em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque acreditou e confiou no seu Deus. Este é um exemplo daquele servo de Deus que deposita a sua esperança, a sua confiança, a sua fé no Deus que tudo executa em prol daquele que nele espera. O livro de Daniel é uma história linda. No capítulo 1, nós encontramos Daniel sendo submetido à prova da sua fé. 3 fatos. O nome dele foi consagrado à principal divindade dos babilônicos, que era Bel. Depois ele foi submetido a ter que ingerir a sua dieta, que era consagrada pelo rei e pelos seus súditos às falsas divindades, aos ídolos, às imagens de escultura, quando a sua dieta, a sua alimentação foi mudada. E terceiro, ele teria que ingerir o vinho do rei. E segundo a história, aquele vinho era consagrado ao ocultismo, ao que hoje se chama de bruxaria, magia negra e, enfim, a essas práticas do ocultismo. Daniel, como servo de Deus, guardando a sua fé conforme as tradições judaicas, não negou a sua fé e venceu aquela luta. No capítulo 2, 2 dons de Daniel foram submetidos à prova, que foi o dom da revelação e o dom da interpretação. O rei teve um sonho que lhe fugiu da mente, e ele chamou todos os sábios do seu reino para primeiro revelar o sonho e depois dar a sua devida interpretação. Ninguém foi achado naquele reinado, apesar de grandes homens inteligentes habitarem ali para interpretar o sonho do rei. Porém, Daniel, pelo Espírito Santo de Deus, primeiro ele recebeu a revelação do sonho do rei. Depois, ele deu a devida interpretação e, por conta disso, foi honrado, mesmo estando em terra estranha. Estou falando do capítulo 2 do livro de Daniel. No capítulo 4, foi a inteligência, a sabedoria de Daniel que foi posta à prova quando ele teve que interpretar
um sonho com sabedoria e inteligência do rei Nabucodonosor sobre a sua própria pessoa e o seu reinado, e tudo aconteceu de acordo com a interpretação de Daniel. No capítulo de número 5, aí foi a coragem daquele profeta que foi posta à prova, porque um outro rei, filho já de Nabucodonosor, que foi o Belsassar, ele fez um grande banquete e levou os vasos da casa do Senhor para que os seus súditos bebessem naquilo que tinha sido consagrado ao Deus de Israel. E ali uma mão misteriosa escrevia na parede a respeito da sentença do reinado daquele homem ímpio que estava tentando profanar as coisas de Deus, e Daniel foi o intérprete daquela escritura e com coragem falou a respeito do final do reinado daquele homem ímpio que estava tentando profanar as coisas do Deus de Israel. E por último, o capítulo 6 nos conta essa história em que Daniel foi lançado na cova dos leões. Veja que situação difícil. Neste capítulo 6, parte do qual nós lemos aqui, agora era a própria vida e o ministério de Daniel que estava sendo posto à prova, quando ele foi submetido a esse teste mais importante da sua vida. É tanto que a partir do capítulo de número 7, até o final do seu livro, testifica a continuidade do ministério profético deste grande homem de Deus. Mas o que aconteceu de fato? É que Daniel, ele se destacava naquela terra estranha diante das autoridades e também diante da sociedade. O rei, no caso Dario, que era um rei medo-persa, ele fez uma reforma administrativa naquele país e constituiu como governadores ou como, digamos, primeiros ministros, 3 homens. Nesta reforma, ele dividiu o seu país em 120, mais ou menos, províncias com seus prefeitos e administradores, mas sobre estes homens ele escolheu 3 príncipes, o que na linguagem de hoje chamaríamos de ou governadores ou primeiros ministros. Entre eles estava Daniel. Porém, Daniel se destacava dentro dos 3 perante aquela autoridade diante da sociedade. E os outros 2, por inveja e por ciúme, eles tentaram prejudicar ao profeta de Deus. O capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 20, narra justamente como tudo aconteceu, a trama dos inimigos de Daniel para que ele viesse a ser jogado na cova dos leões. E foi justamente o que aconteceu. A leitura que nós fizemos aqui narra o fato em que Daniel foi jogado na cova dos leões para serem tragados e comidos pelos leões ferozes. Porém, o Senhor enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, deu livramento ao seu servo. E a conclusão dessa história, qual é? É que a partir de então, o restante do capítulo fala que aqueles que investiram contra a vida de Daniel, eles que morreram tragados, despedaçados pelos leões. Aprendemos com esta lição de que não adianta se levantar contra alguém, que Deus tem grandes planos na sua vida, porque Deus reverte a situação a favor daquele que nele confia e deposita a sua esperança no Deus único e verdadeiro. Aquilo que Deus tem determinado na sua vida, fica tranquilo, porque no momento certo há de acontecer.